Capítulo 11. Rubik. Jace, Liana, Colin e Jack sentaram-se juntos em um raro momento de silêncio, saboreando os sabores da sopa de legumes que aqueciam seus corpos. O som rítmico de sorver pontuava intermitentemente a tranquilidade que os rodeava. Enquanto Jace esvaziava sua tigela, uma notificação repentina se materializou diante de seus olhos. Você consome sopa de frango e vegetais. Vitalidade aumentada em mais 2 por 1 hora. Sua habilidade VIP 15 tornou esse impulso permanente. Checkpot. O coração de Jace saltou de emoção. Este era o momento que ele estava esperando. As risadas e zombarias daqueles que zombaram dele por usar o cartão de crédito do papai agora deixaram de ser insignificantes em comparação. Com um sorriso de orelha a orelha adornando seu rosto, Jace não conseguia deixar de sentir uma onda de orgulho. Contudo, ele mascarou sua alegria com um sorriso modesto quando Colin apresentou uma sobrancelha curiosamente. Você parece bastante satisfeito consigo mesmo, comentou Colin, com curiosidade em suas palavras. Ah, não é nada, respondeu Jace com um sorriso tímido, minimizando a importância de sua conquista. Você pode me ouvir. Teste, 1, 2. Então, uma voz ressoou na mente de Jace, assustando-o e levantando-o. Ele examinou a sala, procurando a fonte da comunicação inesperada, sua expressão cheia de espanto. Parecia uma reminiscência da voz monótona do sistema, mas distintamente diferente, viva e divertida. Jace, o que há de errado? Colin perguntou, sua preocupação evidente enquanto ele se levantava, agarrando seu resistente escudo de pipa com determinação. Bem-vindo à expansão Calamite, fim do mundo. Os olhos de Jace se arregalaram de ansiedade, sua mente acelerada enquanto ouvia a voz ecoando em sua cabeça. Buscando segurança, ele se virou para seus companheiros e perguntou, vocês também conseguem ouvir essa voz? Confusão gravada em seus rostos, Jack e Liana trocaram olhares antes de balançarem a cabeça em uníssono. Antes que ele pudesse descobrir o que estava acontecendo, a voz continuou. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a todos vocês que tornaram isso possível. Seu apoio é muito apreciado. A voz parecia sincera, porém havia um tom malicioso que podia ser ouvido sob as palavras floridas. Jace ficou chocado, isso não havia acontecido em sua vida anterior, deixando-o confuso e desorientado. Não se preocupe, você não está ficando louco. Somente nossos apoiadores podem ouvir minha voz agora, vamos chamar isso de uma pequena vantagem por nos ajudar. Apoiador, como eu apoiei isso? Colocaremos uma lista de nossos apoiadores para que vocês possam ver e até mesmo enviar mensagens uns aos outros, caso desejem. No entanto, por favor, não conte seu status às pessoas ao seu redor, caso contrário, teremos que banir permanentemente sua conta. Jace empalideceu com a menção de uma proibição permanente. Considerando que o jogo havia se fundido com o mundo real, ele só podia presumir que um banimento permanente significaria ser morto. De repente, uma lista se materializou na frente de Jace, atordoando-o. Deixe-me cozinhar, classe, chefe. Coração de aço, classe, guardião. Shadow Strike, classe, assassino das sombras. Lança-chamas, classe, mago infernal. Flecha veloz, classe, ranger. Martelo de pedra, classe, paladino. Invocador da tempestade, classe, feiticeiro. Curandeiro divino, classe, clérigo. Punho de ferro, classe, monge berserk. Guardião da vida, classe, druida. Lâmina arcana, classe, espada mágica. Songweaver, classe, bardo. Voidwalker, classe, bruxo. Ceifador de sangue, classe, slasher. Sussurro de gelo, classe, criomante. O que anda acontecendo no mundo? A mente de Jace disparou enquanto ele tentava compreender a situação. A lista de aulas o deixou perplexo e nervoso. O fato de ter visto seu próprio nome, Let Me Cook, no topo da lista só aumentou sua ansiedade. As implicações de ser rotulado como o apoiador número 1 do jogo o encheram de uma sensação de pavor.
O que isso significaria para ele? Quais eram os pré-requisitos para tal função? Perguntas giravam em sua mente, fazendo-o puxar o cabelo em frustração. Enquanto Jace tentava entender sua situação, a lista desapareceu repentinamente, sendo substituída por uma janela pop-up. Diante dele apareceu uma figura misteriosa, envolta em um ar de enigma. A figura humanoide vestiu uma máscara e uma grande cartola, sua jaqueta preta parecendo ser feita de sombras rodopiantes. A máscara exibia um sorriso arrepiante com dentes afiados, enquanto olhos vermelhos brilhantes espiavam pelos buracos dos olhos, emanando uma aura misteriosa. A figura curvou-se graciosamente, sua forma longa e esguia aumentando sua aparência fantasmagórica. Apresentou-se como Rubik, cativando a atenção de Jace com uma mistura de curiosidade e desconforto. A voz de Rubik ressoou divertida ao transmitir sua mensagem. Pelos seus esforços e como recompensa, a partir de amanhã de manhã às 8 horas, teremos uma pequena competição para tornar as coisas interessantes, Rubik anunciou, saboreando sua posição de poder. Jace sentiu um arrepio percorrendo sua espinha, sem saber o que aquela competição implicava. A inquietante figura humanoide despediu-se deles, mandando um beijo sinistro antes de desaparecer de sua vista. Sentindo uma dor de cabeça chegando, Jace massageou as têmporas. O que está acontecendo? Fim do capítulo. Capítulo 12. Qual é a sua aula? Colin sentiu as emoções tumultuadas de Jace, sem saber o que fazer com o desenrolar dos acontecimentos. Ele se virou para sua esposa, Jack, e Lyanna, fazendo sinal para que permanecessem calmas e pacientes, sabendo que mais seria revelado no devido tempo. Quando Jace voltou sua atenção para os outros, seu rosto ficou sem cor, refletindo a turbulência interna que estava vivenciando. Ele se viu às voltas com diversas revelações perturbadoras, cada uma mais desconcertante que a anterior. Havia muito para desempacotar. Em primeiro lugar, este novo desenvolvimento foi completamente sem precedentes na experiência de sua vida anterior. O súbito aparecimento da figura enigmática conhecida como Rubik, e a subsequente revelação da lista de apoiadores, com suas classes únicas deixaram Jace em estado de perplexidade. Perguntas inundaram sua mente, buscando respostas que ela escapasse. O fato de ele ocupar a posição de apoiador número 1 despertou uma sensação de desconforto em Jace. O que o trouxe a esta posição de destaque? E o mais importante, quais foram as implicações e consequências que o acompanharam? Ele não poderia deixar de suspeitar que seus gastos extravagantes anteriores no jogo foram de alguma forma responsável. Além disso, entre os nomes da lista de apoiadores, Jace reconheceu alguns conhecidos, principalmente Flamecaster. Em sua vida anterior, Flamecaster era um mago incomparável, renomado em toda a Ásia e servindo como líder da Guilda Inferno. Isso significava que eventos semelhantes também ocorreram em sua vida passada. Era uma possibilidade que Jace não podia descartar. Afinal, sua anterior abstenção de gastar qualquer dinheiro no jogo explicaria seu desconhecimento sobre o conceito de torcida. A ameaça iminente de uma proibição permanente, mencionada por Rubik, serviu apenas para reforçar ainda mais esta conjectura. Colin, que manteve silêncio durante os acontecimentos tumultuados, agarrou firmemente os ombros de Jace e sacudiu-o suavemente, a preocupação estampada em seu rosto áspero. Jace, saia dessa. Diga-me o que está incomodando você, ele implorou, sua voz cheia de cuidado e preocupação. Jace, finalmente despertado de seus pensamentos, encontrou o olhar do homem alto e robusto, o aperto em seus ombros prendendo-o no presente. Ah, peço desculpas. Minha mente vagou por um momento, ele respondeu após uma breve pausa. Uma ruga apareceu na testa de Colin, sua expressão ficando mais séria. O que ocupou seus pensamentos para provocar emoções tão intensas? Ele pressionou, sua preocupação inabalável. Soltando um suspiro profundo, Jace gesticulou para que todos se sentassem, sinalizando o início de sua explicação. Deixe-me começar do início, disse ele, com a voz firme, mas pesada.
À medida que o grupo se acomodava, Jace embarcou em seu relato sobre a descida do cataclismo sobre a Terra, relatando meticulosamente as profundas mudanças que ele causou no mundo. Ele omitiu cuidadosamente qualquer menção às suas próprias experiências de viagem no tempo, bem como ao enigmático Rubik e à lista de apoiadores. Em vez disso, ele se concentrou em transmitir a magnitude da situação em questão. O seu futuro nunca se assemelharia ao passado e todos os avanços tecnológicos dependentes da eletricidade tornaram-se obsoletos. Garantido que sua narrativa permanecesse fundamentada na realidade, Jace observou os rostos de Jack e Lyanna pálidos, suas expressões mudando com crescente desconforto. Em contraste, as feições de Colin endureceram, seu semblante robusto, resoluto. Então, você está dizendo que este jogo Cataclysm se materializou em nosso mundo. Jack falou lentamente, sua pele perdendo a cor, sua voz misturada com ansiedade. Jace assentiu, seus olhos refletindo o peso da verdade. Sim, é realmente esse o caso. Não compreendo totalmente a mecânica por trás disso, mas é uma realidade inegável que enfrentamos agora. Alguém aqui já jogou este jogo antes. Ele esperava que pelo menos uma pessoa entre eles tivesse alguma familiaridade com o cataclismo, pois sem dúvida facilitaria o processo de compreensão e adaptação. Lyanna, com o rosto pálido e frágil, ergueu o olhar para encontrar o de Jace. Eu já joguei esse jogo antes. Minha amiga insistia persistentemente para que eu entrasse, ela respondeu suavemente, sua voz carregando um tom de vulnerabilidade. Colin e Jack balançaram a cabeça simultaneamente, a falta de familiaridade com o jogo não foi uma surpresa, dada a idade e os interesses. Tudo bem, é um bom começo, reconheceu Jace, sua voz com um tom sério. Se quisermos sobreviver neste novo mundo, precisamos descobrir a classe de cada um e garantir que eles estejam familiarizados com suas habilidades e habilidades, enfatizou Jace, garantindo que o trio entendesse a gravidade da situação. Colin concordou com a cabeça. Vou coletar essas informações de todos, declarou ele antes de seguir para a sala principal. Jack falou, sua pele mostrando um toque de cor retornando. Eu sou um mago. Minhas habilidades incluem Ice Lance, que me permite lançar pingentes de gelo afiados nos inimigos, e Chill Aura, que emite uma aura arrepiante para desacelerar os inimigos próximos. Sua voz carregava uma mistura de determinação e apreensão. Muito bom, você precisará praticar essas habilidades se quiser ter alguma esperança na batalha. A menção da batalha, qualquer cor que o rosto de Jack tivesse recuperado desapareceu mais uma vez. E você, Lyanna? Jace perguntou, embora já soubesse a resposta. Minha turma é clérigo, respondeu Lyanna, com a voz suave, mas cheia de determinação. Eu possuo as habilidades de cura da luz curativa, que pode curar feridas e restaurar a vitalidade, e da bênção de proteção, que oferece um escudo de defesa aos nossos aliados. Jace sorriu, admiração brilhando em seus olhos. Lyanna, como clériga, você desempenha um papel crucial em nosso grupo. Sua capacidade de cura será nossa tábua de salvação no meio das batalhas. Foi como ele esperava, a mulher que ele viu morta nas ruas em sua vida anterior era na verdade uma clériga. Passar pelo apocalipse seria muito mais fácil com uma curandeira como Lyanna em sua equipe. Por que você não experimenta sua luz de cura em mim? Ele disse com expectativa. Seus músculos ainda estavam doloridos da batalha anterior contra o Goblin. Fim do capítulo. Capítulo 13. Próximos passos. Lyanna hesitou por um momento antes de balançar a cabeça. Ela caminhou até Jace e estendeu a mão, depois de um momento uma luz dourada foi liberada de sua palma, banhando-o com um brilho quente. Jace instantaneamente se sentiu relaxado, uma sensação confortável se acomodava por seu corpo, aliviando seus músculos doloridos e reparando as lágrimas e hematomas que ele havia acumulado na luta com o Duende Feroz. Você foi curado 50 HP regenerados. Bom trabalho. Jace deu um sorriso satisfeito e um sinal de positivo com o inquérito para cima. Vendo o chapéu do chefe balançar como se refletisse o bom humor de quem o usava, Lyanna conteve uma risadinha e devolveu o questionamento para cima.
Só então, Colin voltou para a sala, tendo recolhido informações dos outros. Ele entrou na conversa, compartilhando as aulas e habilidades dos outros sobreviventes. Temos uma mistura de aulas entre nós, anunciou Colin. Espadachins e magos específicos a maior parte do nosso número, com alguns arqueiros e apenas outros 2 guardiões além de mim. Jace franziu testou um pouco, ele não ficou muito surpreso com a atual mistura de aulas. Foi igual à sua vida anterior, já que a maioria das pessoas escolheria algo legal ou familiar. Um brilho de firmeza brilhou em seus olhos. Quando ele esteve no abrigo em sua última vida, Colin foi solicitado a se sacrificar para permitir que todos escapassem depois que este lugar fosse descoberto pela horda de goblins. Porém desta vez seria diferente, ele já sabia que era possível mudar o futuro nesta vida, pois já havia salvado Lyanna que provavelmente já estaria morta. Sem falar que ele não era mais da mesma turma da última vez. Lembrar que ele não era mais um espadachim trouxe-lhe muita exasperação. Seus 10 anos de experiência no duro mundo do cataclismo seriam inúteis para ele. Ele não ficaria tão desanimado se sua classe-chefe fosse dominada ou tivesse uma vantagem significativa para sua sobrevivência. No entanto, pelo que ele podia ver, além dos 2 pontos de atributos adicionais que recebeu por subir de nível, todo o resto era apenas medíocre. A habilidade VIP-15 foi realmente dominada, mas não teve nada a ver com sua nova classe. Ele teria preferido ter acesso a essa habilidade com sua classe espadachim, afinal haveria muitas coisas que poderiam lhe dar aumentos temporários de estatísticas no futuro. Uma vantagem de ter tanta experiência como espadachim era que ele poderia treinar outros espadachins com conforto e confiança. Acontece que foi uma das classes mais escolhidas do mundo, bem, pelo menos foi em sua vida anterior. Balançando a cabeça, ele rapidamente se recuperou do ataque de depressão. Colin, você pode separar as turmas em grupos. É hora de começar a treinar. Jace disse com firmeza. O rosto de Colin mostrou uma mistura de emoções, Jace. Estas são apenas pessoas normais, não guerreiros. Não acho que eles vão ouvir você. Jace congelou por um momento. Essas pessoas tinham experimentado o início do apocalipse apenas algumas horas antes. Talvez alguns deles até pensassem que as coisas voltariam ao normal em alguns dias, caramba, alguns deles podem nem saber o que aconteceu. De repente, ele se lembrou do que estava acontecendo em seu cérebro no primeiro dia do apocalipse, anos atrás. Mesmo que ele tenha escolhido a classe espadachim, não fazia sentido que ele tivesse utilizado qualquer uma de suas habilidades enquanto sobreviveu à sua primeira noite nas ruas. Seus únicos pensamentos eram fugir e encontrar abrigo, longe dos monstros que apareceram de repente. Jace pensou por um momento antes de concordar. Ele teria que explicar algumas coisas e criar o clima para garantir a sobrevivência dessas pessoas. Afinal, se continuassem com medo e inúteis, Colin se sacrificaria mais uma vez para que pudessem escapar. Ele suspirou interiormente, era hora de ele se apresentar. Com um forte som de tapa, Jace ergueu as 2 mãos e deu um tapa nos 2 lados do rosto, chocando as 2 garotas que começaram a olhar para ele de forma estranha. Sem outra palavra, ele entrou na área principal e atraiu alguns olhares. Jace ficou diante dos sobreviventes reunidos no abrigo, com os olhos cheios de determinação e senso de urgência. Ele respirou fundo, sua voz ressoando com convicção enquanto se preparava para falar com eles. Escutem, pessoal, ele começou, seu tom chamou a atenção deles. Estamos enfrentando uma crise diferente de tudo o que já conhecemos. O jogo Cataclysm, o World's End desceu sobre a nossa Terra, mergulhando-nos em uma nova realidade onde o mundo que conhecíamos não existir mais. Nossas vidas, nossa civilização, tudo mudou, para o pior. Fim do capítulo. Capítulo 14, Discurso apaixonado. Ele fez uma pausa, deixando suas palavras serem absorvidas, o peso da situação pressionando seus corações. Rostos olhavam para ele, cheios de medo, confusão e incerteza.
O olhar de Jace varreu a sala, procurando as reações deles. O que é esse absurdo que você está falando? Um homem de meia idade gritou, o medo evidente em sua voz. Jace balançou a cabeça, não repreendendo o homem por sua covardia ou confusão, mas porque reconheceu a mesma emoção que sentira anos atrás. Estou falando a verdade. Não posso explicar como ou por que isso aconteceu, mas agora é um fato. Não espero que você aceite isso como um fato neste momento, no entanto, em breve você verá exatamente o que o mundo se tornou. Que horrores estão fora destas paredes. O que a nossa terra se tornou agora. Essas palavras foram ditas duramente. Isso combinado com o rosto jovem de Jace deveria ser fácil de considerar uma piada ou pegadinha. No entanto, o grupo podia sentir que havia uma sombra sombria e determinada sob o rosto jovem. Algumas pessoas estremeceram, o medo subindo do fundo do estômago. As coisas que eles só tinham visto em filmes e mangás estavam acontecendo em seus próprios mundos. Antes que a histeria em massa e o pânico possam se instalar, Jace continuou. Mas deixe-me dizer uma coisa, sua voz soava com determinação. Não podemos dar-nos ao luxo de sucumbir ao desespero. Devemos superar o caos e unir-nos, pois só através da unidade e da cooperação teremos uma oportunidade de sobreviver neste novo mundo. Um murmúrio se concentra pela multidão, o início da compreensão se mistura com um vislumbre de esperança. Jace continuou, suas palavras carregando o peso de sua certeza. A tecnologia, tal como as conhecidas, é inútil agora. A nossa confiança nela foi destruída. Mas ainda possuímos algo muito mais poderoso, a nossa resiliência, a nossa engenhosidade e, o mais importante, a nossa humanidade. Está dentro de nós a adaptação, a forjar um novo caminho diante da adversidade. Ele andava de um lado para o outro, seus gestos enfatizando a gravidade da situação. Devemos aprender a confiar nas nossas próprias competências e pontos fortes, para aproveitar as aulas e capacidades que o sistema nos confere. Cada um de nós tem um papel a desempenhar, um propósito que pode contribuir para a nossa sobrevivência. A voz de Jace se encheu de paixão, suas palavras carregavam um fervor inegável. Não podemos mais nos dar ao luxo de ficarmos divididos. Devemos deixar de lado as nossas diferenças, os nossos rancores do passado, e trabalhar juntos como um só. Somos todos sobreviventes neste novo mundo, e é através da unidade que encontraremos força. Ele fixou os olhos nos indivíduos na multidão, seu olhar cheio de intensidade. Enfrentaremos numerosos desafios, inimigos formidáveis e territórios desconhecidos. Mas acreditamos em cada um de vocês. Temos o poder de moldar nosso próprio destino, de abrir um caminho em meio ao caos e criar um novo futuro. As palavras de Jace pairaram no ar, seu impacto ressoando nos corações daqueles que as ouviram. Um sentimento de determinação e propósito começou a preencher o abrigo, uma centelha de esperança acendeu-se nos seus olhos. Então eu pergunto a vocês, meus companheiros sobreviventes, concluiu Jace, sua voz soando com uma determinação inabalável, vocês ficarão comigo. Vocês lutarão ao meu lado, não apenas pela nossa própria sobrevivência, mas pela reconstrução de um mundo que podemos do que nos orgulhar. Juntos, podemos vencer qualquer desafio que surgir em nosso caminho. Vamos enfrentar este mundo cataclísmico de frente, de mãos dadas, e sair vitoriosos. Uma onda de aplausos irrompeu no abrigo, misturada com gritos de concordância e determinação renovada. O discurso apaixonado de Jace tocou seus corações, acendendo um fogo que os impulsionaria para frente. Porém Jace não os ouviu, sua mente ocupada com outra coisa. Parabéns! Você completou uma missão oculta e recebeu uma habilidade. Uma missão oculta. Ele abriu a janela, perdido em pensamentos e leu as palavras. Missão oculta. Torne-se o líder de uma facção, completa. Jace franziu a testa. Ele nunca havia recebido uma missão oculta antes, apenas missões normais que geralmente apareciam quando alguém se deparava com uma multidão de monstros. Além disso, quando ele se tornou o líder de uma facção,
Não me diga, ele olhou para as pessoas na sala, uma de cada vez, notando os rostos cheios de reverência e respeito por ele. De repente, ele sentiu uma dor de cabeça chegando. Ele nunca foi o líder de nada, nem mesmo de seu próprio destino. Receber repentinamente tal responsabilidade parecia um fardo pesado para carregar. No entanto, quando ele olhou objetivamente, com seu conhecimento e experiência vivendo no mundo apocalíptico em que a Terra se tornou, realmente fez sentido. Se ele fosse o líder, então poderia orientar essas pessoas na direção certa. Surpreendentemente, ele aceitou a carga rapidamente, considerando todas as coisas. Lembrando-se da menção de uma nova aquisição de habilidade, ele rapidamente abriu sua janela de status e transferências. Chefe executivo passivo, como líder de facção, você é responsável pela sua cozinha e pela sua equipe. Sua equipe compartilhará seus buffs temporários e permanentes, desde que estejam a 100 metros de você. Caralho. Fim do capítulo. Capítulo 15. Estatística da sorte. Isso pode ser útil, Jace pensou brevemente. Outra coisa que ele ainda tinha que considerar era se ele poderia receber aumentos permanentes de estatísticas do mesmo item, poder ou se seria limitado uma vez. O único problema era que ele nem sabia que as chances de sua habilidade serem ativadas. A descrição da habilidade VIP-15 dizia que havia uma pequena chance de ela ser ativada, o que era o mais vago possível. Ele suspeitava que a chance de ativação também estaria ligada ao seu valor de sorte. Agora que ele pensou nisso, seu valor de sorte foi significativamente maior nesta vida. Não se sabia muito sobre esse atributo em sua vida anterior, pelo menos não que diz respeito ao conhecimento geral. Alguns acreditavam que isso afetava a porcentagem de quedas de monstros, enquanto outros acreditavam que estava diretamente relacionado ao destino e ao karma de alguém. Na experiência de Jace, o tipo era muito passageiro e enigmático para se confiar. Suas outras estatísticas eram mais tangíveis, relacionadas diretamente à sua força e, portanto, à sua capacidade de sobreviver. Não que isso seja muito importante, considerando que não havia como aumentar o atributo, pelo menos por meios eficazes. Havia rumores de jogadores buscando itens como o Anel da Sorte e certos bugigangas que poderiam aumentar a sorte em alguns pontos, mas ele nunca tinha visto isso antes. Em um mundo ideal, ele poderia aumentar seu atributo sorte com seus pontos de atributo, usando todos eles para aumentar suas chances de converter seus buffs temporários em permanentes. Não só seria muito benéfico para si mesmo, agora que ele recebeu a habilidade de chefe executivo, quaisquer aumentos de habilidade ou buffs que ele tivesse seriam compartilhados com sua facção. Só de imaginar a quantidade infinita de impulsos que ele poderia ter, sem sequer ter que lutar na linha de frente, fez com que ele sorrisse amplamente. No entanto, no momento seguinte ele balançou a cabeça. Era melhor não fantasiar sobre essas coisas. Mas, algumas coisas mudaram desde sua última vida. Ele tinha motivos para acreditar que poderia haver coisas que não eram possíveis antes, mas que poderiam ser possíveis agora. Ele abriu sua janela de status e estreitou os olhos. Nome: Jace. Título: N.A. Classe: Chefe. Subclasse: N.A. Nível 2. XP: 0/200. Saúde 70-120 avos. Mana: 60-60 avos. Força: 3. Destreza: 3. Inteligência: 2. Vitalidade: 4, mais 2. Sorte: 20. Pontos de estatísticas: 7. Aqui vai nada. Pensando bem, ele desejou que os 7 pontos de atributos disponíveis fossem atribuídos ao seu atributo de sorte. Colchete que abre ... Estatística de sorte aumentada. Saúde 70-120 avos. Mana: 60-60 avos. Força: 3. Destreza: 3. Inteligência: 2. Vitalidade: 4, mais 2. Sorte: 27. Pontos de estatísticas: 0. Jace respirou fundo. Caralho. Não acreditando no que via, ele os esfregou furiosamente antes de dar uma olhada mais uma vez.
No entanto, o que o cumprimentou foi o mesmo de antes. Depois de piscar algumas vezes, ele sorriu satisfeito. Pela primeira vez desde que lhe foi atribuído o curso de chefe, ele realmente se sentiu otimista. Sua habilidade VIP-15, combinada com seu atributo sorte atualizável e capacidade de produzir alimentos que poderiam lhe dar aumentos de estatísticas, ele viu um caminho para o auge deste mundo. Como um jogador que encontrou uma exploração, o corpo de Jayce estava cheio de excitação. Se ele pudesse acumular aumentos de atributos de forma constante, então ele não teria que se preocupar com o fato de sua classe possuir quaisquer habilidades de combate. Afinal, ele sempre poderia adquirir livros de habilidades no futuro. Jayce finalmente saiu de seu devaneio, sentindo mais do que alguns pares de olhos sobre ele. Ele olhou ao redor da sala, vendo os habitantes do abrigo olhando para ele com expectativa. Merda, esqueci que estava prestes a instruí-los. Limpando a garganta, ele mais uma vez se dirigiu à sala. Separados em suas aulas, usaremos suas novas habilidades para ganhar alguma familiaridade, ele disse. O grupo assentiu e começou a se dividir conforme as instruções. Como Colin havia dito, parecia que mais da metade eram espadachins, com os próximos magos. Jayce não tinha certeza se estava apenas imaginando, mas parecia que havia uma conexão invisível entre ele e essas pessoas. Como se um fio do destino os estivesse unindo. Ele ergueu as sobrancelhas surpreso, esse era um sentimento semelhante ao de sua vida anterior, quando ele era membro de um grupo. Talvez esta fosse a função da facção a qual o sistema havia aludido anteriormente. Ele instruiu Jack e Colin a cuidar dos magos e guardiões, enviando Lyanna com Jack, pois ela era tecnicamente semelhante a uma classe de mago. Antes de caminhar até os espadachins, ele rapidamente se dirigiu aos arqueiros, dando-lhes instruções sobre como ativar e treinar suas habilidades iniciais. Felizmente ele era bem versado nas classes principais, devido aos seus anos de caça em grupo. Fim do capítulo. Capítulo 16 – Treinamento de espadachim. Jayce estava diante da reunião de espadachins, com postura composta e expressão calma, mas resoluta. Ele viu uma mistura de olhares olhando para ele, alguns com a mesma reverência fanática que restou de seu discurso apaixonado anterior. Espadachins, ele começou, sua voz carregando uma cadência firme, mas comedida. Por alguma razão, você escolheu esta aula. Se você achou que parecia legal ou se você ressoa com a ideia de ser um guerreiro, não importa. O fato é que agora você não tem outra escolha de não ser se tornar um guerreiro de pleno direito. Se você quiser sobreviver, claro. Ao dizer essas palavras, seu coração começou a palpitar. Jayce andava de um lado para o outro na frente dos espadachins, organizando seus pensamentos e encontrando as palavras certas. Verdade seja dita, de todas as classes, os espadachins são os mais difíceis nos planos iniciais. Enfrentar monstros que são mais fortes e mais rápidos que você, ao mesmo tempo em que tenta manter você e seu grupo vivo. Alguns olhos piscaram após suas palavras, mostrando um sinal de incerteza. Ele não os culpou, pois esteve em uma posição semelhante à deles em sua última vida. Porém, a diferença era que ele não tinha alguém como mentor com quem aprender. No entanto, não se desespere. Com diligência e escalonamento correto de atributos, ao atingir os níveis posteriores, seu trabalho será muito mais fácil. Embora as palavras parecessem bonitas, alguns membros do grupo ainda exibiam olhares desconfortáveis. Jayce teria ficado surpreso se uma frase amenizasse suas preocupações. Ele pegou a espada nas costas para ensinar-lhes alguns movimentos. No entanto, é claro que não havia mais uma arma ali. Limpando a garganta de vergonha, ele estendeu a mão e gesticulou pedindo uma espada de um deles. Arren. Suas habilidades iniciais são os blocos de construção de suas proezas. Permita-me guiá-lo através de corte de espada e aparar, suas duas habilidades iniciais como espadachins. Sentir a espada em suas mãos trouxe uma onda de nostalgia. Ele mediu o peso e cortou o ar algumas vezes para se acostumar.
Infelizmente, suas estatísticas iniciais eram mais baixas do que ele estava acostumado, colocando um fardo inesperado em segurar a espada. No entanto, ele era espadachim há 10 anos, então foi capaz de se adaptar rapidamente. Observe com atenção. Embora eu não seja um espadachim e, portanto, não tenha as mesmas habilidades iniciais, sou proficiente o suficiente para guiá-lo. Jayce demonstrou o Sword Slash com precisão controlada, seus movimentos eficientes e deliberados. Pelo menos, parecia assim do ponto de vista de quem estava de fora. Caramba! Jayce amaldiçoou internamente, sentindo seus músculos gritarem em protesto pela ação estrangeira. Endireitando o corpo e escondendo qualquer dor no rosto, ele continuou. Sword Slash é uma habilidade ofensiva versátil, desferindo golpes rápidos e precisos. Não é a força do ataque, mas a precisão e o timing que o tornam letal. Ele então assumiu uma postura defensiva, demonstrando a técnica de parry. Parry, por outro lado, é a principal manobra defensiva. Ela nos dá a capacidade de desviar ataques e contra-atacar com uma resposta rápida. Observando os movimentos de nossos oponentes e prevendo suas intenções, podemos anular seus ataques e, ao mesmo tempo, aproveitar o ataque, oportunidade de lançar um contra-ataque. A voz de Jayce permaneceu composta, suas palavras práticas e focadas. Como espadachins, contamos com o seguinte, em ordem de prioridade: força, destreza e vitalidade. A força nos concede poder em nossos ataques, a destreza aumenta nossa agilidade e precisão, enquanto a vitalidade garante nossa resistência para suportar os rigores da batalha. Ele olhou ao redor, fazendo contato visual com cada espadachim, transmitindo uma sensação de propósito comum. Seu papel como espadachins é permanecer na vanguarda da luta, protegendo nossos aliados e enfrentando os inimigos de frente. Ao lado dos guardiões, vocês fornecem uma defesa robusta, garantindo a segurança de nossos camaradas enquanto abrimos caminho através da adversidade. Uma sensação de determinação e confiança emanou das palavras de Jayce. Lembre-se, a verdadeira medida de um espadachim não reside em ideais grandiosos ou técnicas chamativas, mas na disciplina, na adaptabilidade e no domínio de nossas habilidades fundamentais. O olhar de Jayce tornou-se solene, seus olhos penetrantes carregando um peso de experiência e sabedoria. Os espadachins na sala se inclinaram, sua atenção capturada por suas palavras. Ele se dirigiu a eles com uma voz que impunha respeito e transmitia a gravidade de sua situação. Nunca subestimem um inimigo, meus colegas espadachins. A voz de Jayce carregava um tom sombrio, cada palavra medida e deliberada. Não importa quão pequenos ou formidáveis possam parecer, a complacência pode ser a nossa maior queda. Um movimento em falso, um lapso momentâneo de julgamento e tudo o que nos é caro pode ser perdido. Um homem de meia idade com cavanhaque pequeno levantou-se, seus olhos refletindo curiosidade e uma pitada de ceticismo. Senhor Jayce, como é que você possui um conhecimento e compreensão tão profundos do cataclismo? Ele perguntou, sua voz cheia de curiosidade. A expressão de Jayce permaneceu enigmática, com um toque de mistério em seus olhos. Ele balançou a cabeça, um sorriso irônico brincando no canto dos lábios. Digamos apenas que tive meu quinhão de encontros com o cataclismo, respondeu ele, evitando propositalmente uma resposta direta. O ar de intriga se aprofundou, deixando a sala fervilhando de expectativa. Percebendo a decepção em alguns rostos, Jayce rapidamente redirecionou o foco deles. Com um bater de palmas, ele reacendeu sua energia e determinação. Mas chega de falar sobre mim. É hora de agir. Vamos começar nosso treinamento, meus colegas espadachins. Sua voz recuperou o vigor, uma onda de entusiasmo percorrendo suas palavras. Devolvendo a espada ao seu dono original, Jayce habilmente emparelhou os espadachins, garantindo que cada um tivesse um parceiro de treino. Logo, a sala ecological com o choque retumbante do metal, a dança rítmica do combate enchendo o ar. Capítulo do capítulo. Capítulo 17, Prato número 2.
Jace deixou o espadachim para continuar o treinamento depois de mais ou menos 1 hora, optando por caminhar pela sala e verificar as outras aulas. Colin estava praticando com os outros 2 guardiões, usando seus grandes escudos de pipa para baterem um contra o outro. Jace assentiu com satisfação, satisfeito em ver a rapidez com que eles adquiriram a habilidade. A dedicação e o progresso dos guardiões o tranquilizaram, sabendo que eles serviriam como protetores formidáveis para o grupo. Os magos, entretanto, foram absortos no treinamento de manipulação de mana. Jace sabia que dominar essa habilidade era crucial para todos os magos, pois aumentaria seu controle sobre suas outras habilidades mágicas. Devido ao espaço limitado no abrigo, ele instruiu Jack a se concentrar apenas nesta habilidade fundamental por enquanto. Ao operar a área movimentada de treinamento, Jace sentiu um sentimento de orgulho em seu coração. Cada membro do abrigo levava a sério a sua sobrevivência, específica para se adaptar às novas circunstâncias. Ele pôde sentir a unidade e a camaradagem crescendo entre eles, e isso o encheu de esperança. Com os outros imersos no treinamento, Jace encontrou algum tempo livre para si. Eu provavelmente deveria fazer algum treinamento sozinho, ele pensou com um sorriso irônico. Como chefe, teve a vantagem de aperfeiçoar suas aptidões ao preparar refeições para todos, uma dupla específica que beneficiaria a todos. Com passos saltitantes, ele foi até a cozinha, pronto para aprimorar suas habilidades culinárias. Parado em frente à bancada, ele revisou os ingredientes disponíveis, pensando no que cozinhar em seguida. Sua habilidade VIP-15 permitiu que ele ganhasse estatísticas gratuitas ao consumir as refeições que preparava, uma característica vantajosa que ele estava interessado em explorar. Devo fazer sopa de legumes com frango de novo? Ele murmurou, contemplando a decisão. No entanto, ele rapidamente fez uma ideia, percebendo que os habitantes do abrigo poderiam eventualmente se cansar da mesma refeição. Jace estava determinado a fornecer uma variedade de pratos, mantendo a moral elevada e os estômagos satisfeitos. Verificando a geladeira industrial, de repente lembrei que não havia mais eletricidade. Jace balançou a cabeça diante do lapso momentâneo, amaldiçoando-se pelo descoberto. Rapidamente, ele armazenou os itens perecíveis em seu inventário, grato pelo espaço dimensional que isso proporcionou. O inventário era um recurso precioso, mas tinha limites. Jace sabia que precisaria administrar isso com sabedoria, especialmente porque havia itens que não cabiam e os jogadores tinham capacidade de carga. Ele também se lembrou da existência de anéis dimensionais, dispositivos de armazenamento cobiçados que ele nunca possuiu em sua vida anterior. À medida que a comida se acomodava com segurança em seu inventário, uma notificação pop-up apareceu no canto de sua visão. Curioso, ele abriu. Pratos possíveis: sashimi, salmão cru e atum mais 2 vitalidade. Ramen picante, macarrão ramen, carne fatiada, caldo picante mais 1 força, mais 1 destreza. Frango grelhado teriyaki, frango macio, cobertura teriyaki, arroz cozido no vapor mais 1 força, mais 1 vitalidade. Salada com infusão de ervas, verduras frescas, ervas variadas, vinagrete light mais 1 vitalidade, mais 1 inteligência. Sopa de miso, pasta de miso, tofu, algas marinhas, cebolinha mais 1 vitalidade, mais 1 inteligência. Carne de porco agridoce, carne de porco crocante, molho agridoce, vegetais cozidos no vapor mais 1 força, mais 1 destreza. Carne refogada, carne fatiada, pimentão colorido, molho saboroso mais 1 força, mais 1 destreza. Fruit medley, frutas frescas variadas, regadas com mel mais 1 vitalidade, mais 1 inteligência. Paeja de frutos do mar, arroz com infusão de açafrão, camarão, mexilhões e lulas mais 1 força, mais 1 vitalidade. Tempura de vegetais, legumes variados, levemente batidos e fritos mais 1 destreza, mais 1 inteligência. Jace sorriu de orelha a orelha, seu rosto jovem transbordando de satisfação. É mais parecido. Já recebi 2 de vitalidade no almoço.
Provavelmente deveria completar minhas estatísticas, considerando que não tenho ideia de quais atributos a classe chefe USA. Jace tinha o hábito de falar sozinho, adquirido em seus poucos anos como vagabundo antes de se juntar ao Avalanche em sua vida anterior. Seu companheiro costumava provocá-lo sobre isso, mas era tudo muito divertido. Afinal, todos passaram por suas próprias provações antes de chegar onde estavam. Para Jace, era uma forma de manter a mente ocupada e afastar a solidão. Carne salteada, é isso. Ele disse com uma voz alegre. Depois de selecionar a opção, os ingredientes que ele precisava apareceram em seu inventário, caindo direto no chão e quicando algumas vezes. Jace olhou silenciosamente para a bagunça que havia feito, regra dos 5 segundos. Ele gritou, antes de pegá-los todos e colocá-los no banco. Por alguma razão, ele sentiu que seu restaurante do calibre Michelin ainda estava tão longe. Ele arregaçou as mangas, sentindo uma onda de alegria bombeando em suas veias. Deixe-me cozinhar. Num movimento rápido, ele pegou uma wok e colocou no fogão, apreciando a simplicidade de cozinhar a gás neste mundo pós-apocalíptico. Ele pegou um pouco de óleo, colocando a quantidade certa na wok antes de deixá-la esquentar. Em seguida, tirou a carne, em fatias finas e macia, uma escolha perfeita para refogar. Temperou com uma pitada de sal e pimenta, realçando seus sabores naturais. Enquanto a carne chiava na wok quente, um aroma de dar água na boca encheu a cozinha. As mãos de Jace moviam-se com precisão enquanto ele acrescentava fatias de pimentão, cenoura e feijão verde ao wok. Os vegetais dançaram e cozinharam junto com a carne, criando uma mistura vibrante de cores e texturas. Despejando o molho na wok, Jace observou enquanto ele borbulhava e engrossava, cobrindo a carne e os vegetais com uma cobertura tentadora. O cheiro do refogado ficou ainda mais atraente, atraindo todos para mais perto da cozinha. Com um floreio final, ele polvilhou algumas cebolinhas picadas e sementes de gergelim torradas por cima, dando o toque final à obra-prima. Jace colocou a carne salteada em uma travessa grande, pronto para compartilhar esta refeição deliciosa com seus companheiros sobreviventes. Ao terminar o prato, outra janela pop-up apareceu, quase fazendo com que ele deixasse cair a refeição recém-preparada. Parabéns, você preparou com sucesso, bife stir-fry. Culinária básica aumentou para o nível 2. A análise de ingredientes aumentou para o nível 2. O aprimoramento do sabor aumentou para o nível 2. Fim do capítulo. Capítulo 18. As cicatrizes nem sempre são visíveis. Os olhos de Jace se abriram e sua mão instintivamente descobriu sua espada, um reflexo aprimorado através de inúmeras batalhas. No entanto, enquanto seus dedos tateavam o espaço vazio ao seu lado, o pânico tomou conta de seu coração. Sua mente correu para acompanhar a realidade e ele finalmente compreendeu sua situação. Ele não estava mais no deserto, cercado por inimigos e monstros. Em vez disso, ele estava no barco que Colin havia transformado em abrigo. Velhos hábitos são difíceis de morrer e, embora ele tenha viajado de volta ao passado, seus instintos de guerra persistiram. Com um suspiro de alívio, Jace acalmou seu coração acelerado. Já se passaram 3 meses desde que ele foi transportado de volta no tempo, antes do início da calamidade. Aqueles meses foram repletos de momentos como este, acordar com a noção persistente de que o perigo espreitava por perto, pronto para atacar a qualquer momento. No início, a desorientação era desconcertante. Ele estava acostumado a dormir com a espada ao alcance do braço, confiando nela para proteção e sobrevivência. A ausência daquele peso familiar fez com que ele se sentisse vulnerável e exposto. Nestes 3 meses, ele planejou batalhas de um tipo diferente, batalhas com seus próprios demônios e memórias. Os horrores da sobrevivência e os rostos dos camaradas caídos assombravam seus sonhos, tornando o sono um companheiro esquivo. Mas mesmo em meio à turbulência, Jace encontrou uma sensação de consolo.
Apesar de ter experimentado pela primeira vez a descida da calamidade, ele agora tinha muito mais conhecimento à sua disposição. Sua experiência de combate já aprimorada, bem como uma compreensão dos eventos futuros tornariam sua vida muito mais fácil. Enquanto Jace estabilizava a respiração, as memórias de sua vida anterior como espadachim persistiam, lembrando-o do caminho que havia escolhido ou do que foi escolhido para ele. Embora ele tenha recebido a classe chefe, ele não pôde negar o chamado de sua verdadeira natureza. A espada foi sua aliada e companheira por muito tempo para ser facilmente descartada. Ao entrar na área principal do abrigo, Jace lançou um olhar cansado sobre os habitantes adornados. A luz fraca de algumas velas bruxuleantes iluminava seus rostos pacíficos, cegos e ingênuos aos horrores que estavam lá fora. Embora ele possa ter feito o possível para transmitir a situação atual do mundo exterior a essas pessoas, ouvir sobre isso era uma coisa. Só quando eles testemunhassem por si mesmos é que eles realmente entenderiam o que o cataclismo havia feito ao seu mundo. Um suspiro escapou dos lábios de Jace, pois ele não pôde deixar de se perguntar quantas dessas pessoas sobreviveriam às provações que estavam por vir. O mundo lá fora era implacável, e mesmo no abrigo a segurança era uma ilusão. Ele sabia que o perigo poderia bater à sua porta a qualquer momento e temia que nem todos saíssem ilesos. No entanto, em meio à incerteza, Jace balançou a cabeça e fortaleceu sua determinação. Ele não podia se dar ao luxo de ser pessimista. Ele havia encontrado um propósito ao proteger essas pessoas, um propósito que lhe dava forças para continuar apesar dos pesadelos que atormentavam seu sono. O peso da responsabilidade caiu sobre seus ombros, mas foi um fardo que ele abraçou de bom grado. Ele já tinha visto sofrimento e morte suficientes em sua vida anterior para saber o valor da vida. Cada vida no abrigo era preciosa e ele faria o que fosse necessário para garantir a sua sobrevivência. Jace sabia que não poderia protegê-los de todos os perigos, mas prometeu dar o melhor de si. Ele os treinaria na arte da autodefesa e da sobrevivência, equipando-os com as habilidades necessárias para navegar no mundo cruel lá fora. Além disso, ele entendeu que a segurança dentro do abrigo não era suficiente. As pessoas precisavam de mais do que apenas proteção, eles precisavam de esperança e um senso de propósito. Jace viu em primeira mão como o desespero pode consumir a alma de uma pessoa, deixando-a com nada além de uma existência vazia. Então, ele resolveu ser mais do que apenas um guardião. Ele seria um farol de esperança, uma fonte de inspiração para aqueles que se perderam. Ele lhes mostraria que mesmo nos tempos mais sombrios, ainda havia um raio de luz para se agarrar. Se essas pessoas conhecessem os pensamentos e experiências que o jovem de 18 anos teve, ficariam chocadas. Embora subconscientemente o tivessem tomado como líder, ainda o viam como um homem jovem, mas franco. Jace estava prestes a ir ver Colin quando algo o parou. Bom dia, meus queridos apoiadores. Espero que você tenha gostado da sua primeira noite no novo mundo. A voz sonora de Rubik soou na cabeça de Jace, forçando uma expressão sombria em seu rosto. Ele havia esquecido que receberia uma missão da enigmática coisa esta manhã. Por favor, aguarde, gostaria de fazer este anúncio pessoalmente. Pessoalmente? O quê? Antes que Jace tivesse a chance de questionar as coisas, ele sentiu uma atração invisível, tirando sua consciência do corpo. Fim do capítulo. Capítulo 19, Martelo de Rubik. A consciência de Jace parecia estar sendo arrancada de seu corpo, uma sensação desorientadora que o deixou momentaneamente desnorteado. Quando finalmente recuperou os sentidos, viu-se num ambiente estranho e desconhecido. A primeira coisa que seus olhos encontraram foi um grande painel de vidro à sua frente, separando-o do mundo desconhecido além. O ambiente ao seu redor era como uma cabine e ele rapidamente ouvia a cena ao seu redor. A cabine era pequena e confinada, com um botão vermelho escrito, falar, situado na frente dele. Ao lado do botão estavam as palavras, número 1 deixe-me cozinhar.
Jace não conseguiu se livrar do sentimento de confusão que o envolvia enquanto tentava entender sua situação. Ele olhou em volta, na esperança de encontrar alguma pista ou uma saída, mas seus esforços foram em vão. O espaço parecia estranho e surreal, diferente de tudo que ele havia experimentado antes. Antes que ele pudesse organizar seus pensamentos, o grande painel de vidro à sua frente se iluminou de repente, revelando uma cena que o pegou de surpresa. Além do vidro havia uma sala vasta, como um auditório com um palco no centro. A sala era grandiosa e majestosa, com tetos altos adornados com candelabros intrincados que lançavam um brilho quente e convidativo. No entanto, o palco que estava diante dele estava atualmente vazio, desprovido de qualquer indivíduo. As paredes estavam repletas de prateleiras cheias de inúmeros livros e pergaminhos. Ao redor do palco havia uma infinidade de cabines, cada uma provavelmente semelhante àquela em que ele estava preso, e na frente de cada cabine, Jace notou um nome e um número, mas os próprios ocupantes estavam ocultos, escondidos atrás do vidro opaco. Ao observar os nomes nas cabines adjacentes à sua, ele reconheceu alguns nomes familiares: número 2 Steelheart, número 3 Shadow Strike, e número 4 Flamecaster. Estes eram, sem dúvida, os apoiantes da lista que Rubik forneceu no dia anterior. De repente, como se tivesse surgido das sombras da sala, uma figura emergiu no grande palco. Rubik, o ser enigmático, fez sua entrada triunfal e a sala pareceu ganhar vida. A figura esbelta de Rubik estava envolta em um traje que parecia feito inteiramente de sombras, dando-lhe um ar de mistério e intriga. Seu casaco longo e esvoaçante grudava em seu corpo, ondulando como fumaça escura a cada passo que ele dava. O próprio material parecia estar vivo, movendo-se e mudando como se tivesse mente própria. Sua máscara, uma visão assustadora, cobria a maior parte de seu rosto. Com um sorriso largo e de dentes afiados, a máscara causava arrepios na espinha daqueles que ousavam olhar para ela. Parecia ser uma mistura de beleza e terror, uma personificação tanto de elegância quanto de perigo. Por baixo da máscara, olhos vermelhos sangue brilhavam, espiando com uma intensidade hipnotizante. A presença de Rubik exalava uma aura de poder e carisma, chamando a atenção de todos na sala. A atmosfera mudou quando ele subiu ao palco, e a sala ficou silenciosa de admiração. Senhoras e senhores, estimados apoiadores do Cataclismo, fim do mundo. Sua voz ressoou com um timbre melodioso, ecoando pelo vasto espaço. Dou as boas-vindas a todos vocês nesta ocasião importante. Sua dedicação e apoio inabaláveis nos permitiram transcender as fronteiras dos mundos e trazer à existência esta grande reunião. Suas palavras fluíam com um toque teatral, cada sílaba cuidadosamente escolhida para causar o máximo impacto. Ele se movia graciosamente no palco, numa dança de sombras e luz enquanto se dirigia à multidão. Jace se estremeceu, vendo a figura assustadora de Rubik pessoalmente ter um impacto muito maior do que apenas através de seu sistema. O físico esguio e os gestos extravagantes combinados com a máscara assustadora e o casaco sombrio pintavam um quadro horrível. Eu, Rubik, sinto-me honrado pela convergência de seres tão extraordinários da Terra. Sua presença aqui marca o início de uma nova era, a próxima expansão do nosso amado Cataclismo. A grandiosidade de suas palavras combinava com seus gestos extravagantes. Estendo minha mais profunda gratidão a cada um de vocês, pois é sua paixão e entusiasmo que alimentam o coração do Cataclismo. Seu apoio inabalável permitiu que esta convergência tomasse forma, e estou diante de vocês como o curador deste grande espetáculo. Tenho certeza de que todos vocês têm algumas perguntas. Ele disse, olhando ao redor da sala para todas as cabines. No entanto, agora não é o momento. Antes que ele pudesse continuar, uma voz reverberou pela sala. Essa voz tinha um filtro, tornando a voz indistinguível, não fosse pelo nome que aparecia nas janelas. Número 83 Príncipe do Petróleo. Ei, seja qual for o seu nome. Tenho uma pergunta, por que diabos estou apenas em 83º lugar?
Gastei mais de 100 mil dólares americanos no seu jogo de merda. Apesar da voz estar mascarada, todos puderam ouvir o tom acusatório associado. Os ouvidos de Jayce se animaram, embora ele tivesse gasto muito dinheiro no jogo, não chegava nem perto de 100 mil dólares. Isso deve significar que os apoiadores foram classificados por alguma outra unidade de medida. Rubik olhou para a cabine, seus olhos vermelhos brilhando por trás da máscara assustadora. Ah, um momento, por favor. Rubik de repente tirou a cartola em um gesto amplo, revelando uma cabeça careca por baixo. Ele estendeu os dedos delgados até as profundezas do chapéu, como um mágico magistral criando uma grande ilusão. Mas em vez de um coelho, sua mão emergiu segurando um enorme martelo com a ameaçadora palavra, bem, escrita nele. A sala ficou em silêncio enquanto todos os olhos se voltaram para a cabine número 83. Lá, o jogador que ignorou Rubik e falou fora de hora congelou. Seu rosto ficou pálido ao perceber a gravidade da situação. Por favor, não. Sem pronunciar uma única palavra, Rubik golpeou o poderoso martelo com incrível velocidade e precisão. A força do ataque foi ensurdecedora, criando um estrondo retumbante que reverberou pela sala como um trovão. Num instante, a cabine se desmoronou e se desintegrou em uma nuvem de partículas, sua existência foi apagada em um instante. A expressão de Rubik é inescrutável, como se ele estivesse apenas cumprindo um dever, uma força da natureza executando a sua vontade. Seus olhos brilhavam ameaçadoramente, fazendo com que os outros presentes sentissem choque e apreensão. Peço desculpas por isso, meus estimados convidados. Algumas pessoas simplesmente não conseguem seguir as regras, você conhece. Fim do capítulo. Capítulo 20 – Missão Mundial. As consequências do julgamento rápido de Rubik foram nada menos que assustadoras. Enquanto a poeira baixava devido à destruição do stand número 83, os jogadores permaneceram em silêncio atordoado. A atmosfera misteriosa pareceu engrossar enquanto Rubik continuava falando indiferentemente, como se tirar uma vida humana fosse apenas rotina. Não há tempo para pensar nesses assuntos, disse Rubik, sua voz carregando um tom perturbador que causou arrepios na espinha dos ouvintes. Em vez disso, vamos nos concentrar na celebração e na competição que temos pela frente. Jayce não conseguiu se livrar da sensação de desconforto que o envolvia. O comportamento de Rubik, de maneira como ele parecia desapegado da gravidade de suas ações, fazia com que ele parecesse um ser de outro mundo. Um mestre de marionetes puxando os cordões do destino com um deleite quase sádico. Agora, meus queridos apoiadores, é hora da missão inaugural. Rubik anunciou que a sala se encheu de uma mistura de expectativa e ansiedade. Nossos 100 maiores apoiadores concorrendo por um grande prêmio. Estas palavras deram origem a muitas perguntas, no entanto, depois de lembrar o destino angustiante do Oil Prince por falar fora de hora, ninguém teve coragem de perguntar. Jayce se sente confortável na cadeira, tendo um mau pressentimento sobre a situação. Rubik olhou ao redor da sala algumas vezes e colocou as mãos nos quadris. Ele soltou um suspiro, aquecendo levemente as bochechas em alegres, HMPH. Bem, pensei que todos vocês ficariam um pouco mais animados. Claro, sua tentativa de agir de maneira fofa passou despercebida aos ocupantes da sala. Eles não apenas viram Rubik assassinar brutalmente um deles, mas seu rosto também estava escondido atrás de uma máscara assustadora que fazia com que aqueles que olhassem para ela sentissem medo. De qualquer forma, vamos entrar na competição. Ele bateu palmas, produzindo um barulho alto e enviando fumaça semelhante a uma granada de fumaça. Jayce viu sua tela começar a ficar opaca devido à fumaça. Ele entrou em pânico por um momento, preocupado com a possibilidade de sufocar se a fumaça entrasse em sua cabine. No entanto, ele não precisa se preocupar por muito tempo. A tela à sua frente piscou por um momento antes que uma figura bidimensional aparecesse no centro da tela. Ele piscou algumas vezes, passou com a visão à sua frente. Olá a todos!
Vocês podem me ver, o que diabos é isso? Jace recuou. Uma versão chibi de Rubik dançava em sua tela. Isso é uma lembrança dos desenhos fofos na seção de palavras do autor de alguns de seus mangás favoritos. No entanto, isso foi muito mais assustador. Rubik parecia estar gostando de seu novo visual enquanto pulava, fazendo barulhos em tom agudo. Uma janela apareceu na tela com o título, Primeira Competição de Cataclismo, World Quest, com uma lista de condições abaixo. Bem-vindo à competição do primeiro Cataclismo, destinada apenas a patrocinadores. Em reconhecimento à sua fé e contribuição inabaláveis, convidamos você a participar da competição do primeiro Cataclismo. Este evento importante serve como uma oportunidade para a humanidade permanecer unida e traçar um caminho para a sobrevivência. Esperamos que você aproveite esta oportunidade a sério, pois o fracasso em completar a tarefa resultará imediatamente na extinção final da raça humana. Objetivos: crie uma facção, mínimo 20 jogadores. Os membros da facção atingem um nível médio de 10. Mate 50 goblins. Mate 50 lobos Bloodfang. Recompensa: primeiro lugar, habilidade única. Segundo lugar, habilidade épica. Terceiro lugar, habilidade rara. O rosto de Jace empalideceu imediatamente ao ver as palavras escritas à sua frente. A extinção da raça humana era particularmente preocupante para ele. Foi isso também o que aconteceu em sua vida anterior. Ele franziu a testa profundamente, ele nunca tinha ouvido falar de nada assim no passado. No entanto, ele nunca foi um apoiador, apenas um espadachim comum que conseguiu sobreviver por 10 anos. Pensando na lista de apoiadores que lhe foi mostrado, ele reconheceu alguns que eram líderes de guildas e facções em sua vida passada. As coisas começaram a se encaixar, peça por peça. Se os líderes da guilda e das facções fossem todos apoiadores em sua vida anterior, faria sentido porque ninguém mais saberia dessas missões, devido à ameaça de ser banido permanentemente. Também explicou por que nunca houve guerras abertas entre facções. Confrontados com a extinção da raça humana, os líderes das guildas e das facções travavam a sua própria batalha para garantir que o homem não deixasse de existir. Jace sempre se disse porque as grandes guildas ousariam desafiar chefes de alto nível para obter equipamentos e itens. Isso nunca fez sentido para ele. Afinal, se tudo o que você estava tentando fazer fosse sobreviver, seria mais prudente apenas se esconder e ficar na defensiva. No entanto, agora que ele soube sobre a missão mundial anual enviado por Rubik e o resultado do fracasso, tudo começou a ficar mais claro. Fim do capítulo.